Olá, eu me chamo Antônio Gabácio e queria estar conversando com vocês um pouquinho mais sobre o campo elétrico, mais especificamente sobre o vetor campo elétrico. Vocês viram que uma partícula carregada tem a capacidade de exercer força numa outra partícula carregada. Se essa segunda partícula for partícula de prova, partícula de teste, que eu vou mudando a posição para estudar a força que a primeira faz, eu posso generalizar essa força da primeira num campo elétrico. Ou seja, partículas carregadas geram um campo elétrico ao redor de si mesmo, que se for posto a uma partícula de prova onde existe esse campo, essa partícula de prova vai interagir com esse campo, certo? Na tentativa de explicar melhor esses campos, tanto elétrico, campo gravitacional como magnético, surgiram a ideia de linhas de campo. Essas linhas de campo são representações dos vetores, indicando um módulo, uma direção e um sentido onde está atuando naquele exato momento e naquele exato ponto. Por exemplo, na esquerda, a gente tem uma representação do campo gravitacional. Ele é sempre voltado para o centro da Terra e conforme a distância diminui, a intensidade desses vetores aumenta. Na direita, a gente já tem uma linha de campo elétrico. Só que diferente da gravitacional, que só vai para dentro, só se direciona ao centro o vetor, na linha de campo elétrico, a gente adotou uma convenção onde as cargas eletricamente negativas carregadas vão apontar para dentro o vetor campo elétrico e as positivas vão apontar para fora. Lembrando, como é um vetor, possui um módulo, ou seja, uma intensidade, um número que caracteriza, uma direção e um sentido. Essa direção é para onde aponta e o sentido é se vai ou se vem. Nesse caso, positivo sai, negativo entra. Aqui eu tenho um simulador que representa melhor essa ideia de linhas de campo elétrico. Lembrando que a carga positiva sai, o vetor campo elétrico tem o sentido para fora, e a carga negativa entra. Eu vou deixar o link dessa simulação aqui do FET na descrição do link, na descrição do vídeo, desculpa. E vocês podem estar tendo acesso para poder ficar mexendo com isso aqui para compreender melhor essa questão do campo elétrico. Observem que conforme vai se afastando da carga, aqui eu tenho uma carga pontual de 1 nanocoulomb, e conforme a gente vai se afastando da carga, essas setinhas aqui que representam os vetores vão se apagando, vão ficando mais ofuscados. Isso representa a intensidade, que quanto mais distante eu estou desta carga, menor é o meu vetor, menor é o módulo do meu vetor campo elétrico. O sentido é para o centro para as cargas negativas e para fora para as cargas positivas. Dessa forma eu posso ficar vendo aqui como que cargas positivas e negativas interagem, positivas e positivas, negativas e negativas. Aqui, por exemplo, eu teria um dipolo elétrico. Elas saem das positivas e tendem a chegar nas negativas. Mas por enquanto eu queria que vocês ficassem com a informação de qual o perfil de um campo elétrico gerado por uma única carga, tanto a negativa quanto a positiva. Porque agora a gente vai falar não só do campo elétrico gerado por uma única carga, mas por toda uma esfera carregada, beleza? E a gente vai poder perceber que o campo elétrico ao redor de uma esfera carregada é muito similar a de uma carga pontual. Mas o que muda o fato dessa esfera ser condutora ou não? Os materiais condutores têm a propriedade de manterem elétrons sobre a sua superfície, ou seja, os elétrons vão cobrir a parte mais exterior ao material e não a parte interior. Já nos materiais isolantes ou não condutores, esses elétrons vão ficar distribuídos aqui também no centro, diferentemente dos condutores que mantêm eles livres na superfície. Certo? Então, quando eu olho o campo elétrico gerado por todas essas cargas aqui que são postas na superfície, aqui dentro eu não vou ter ação de campo elétrico nenhum. Já aqui fora eu vou mostrar uma simulação para vocês. Essa aqui é a simulação. Aqui é uma tentativa de criar essa camada esférica carregada.
Notem que o campo elétrico é muito similar a de uma carga pontual. Matematicamente, nós chegamos no mesmo resultado analítico. Significa que nós podemos usar a mesma equação diferenciando apenas a quantidade de carga. Numa carga pontual, eu vou ter uma única carga ali, um valor de uma única carga. Numa esfera carregada, eu vou ter inúmeras cargas. Então, o que vai mudar nesse cálculo do campo elétrico, nessa caracterização do vetor, é somente a quantidade de carga envolvida, certo? Note, a equação é a mesma para uma única carga pontual, envolvendo o campo elétrico da esfera, a constante elétrica, a carga, que aqui vai ser diferente, aqui vai ser levado em conta todas essas cargas, dividido pela distância ao quadrado. Nós vimos que quanto mais distante, ou seja, se eu aumento essa distância aqui, eu tenho que diminuir o meu valor do campo elétrico, eu vou estar dividindo por um número maior. O que isso traduz? Que quanto mais distante eu estou da carga, menor é o meu campo elétrico, igual a gente viu nas linhas sendo mais apagadas, mais distantes. Isso tudo para um D maior que um R. O que é um D maior que R? R é o raio dessa esfera aqui, ou seja, eu estou levando em conta uma distância que está fora da esfera, é uma distância superior ao raio, porque aqui dentro eu não vou ter campo elétrico sendo gerado. Se eu pego uma esfera imaginária e traço aqui dentro, você vai ver que eu não tenho nenhuma carga envolvida. Agora, se eu traço aqui fora, eu já tenho essas inúmeras cargas envolvidas. É assim que esse Q é levado em conta. Seguindo a mesma ideia, agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o campo elétrico, só que em placas carregadas. São placas paralelas, elas estão uniformemente carregadas, ou seja, em toda a região da placa ela tem a mesma carga. E vou mostrar novamente uma simulação para vocês verem o comportamento desse campo elétrico. Essa aqui foi a tentativa de criar placas paralelas para a gente verificar o perfil do campo elétrico. E aqui, se vocês lembrarem, o campo elétrico ele vai caindo com o quadrado da distância, certo? Então imagina que eu estou pondo uma partícula bem próxima a esse ponto aqui positivo. Conforme eu vou afastando dele, essa carga vai exercendo uma força elétrica menor, né? A intensidade do campo elétrico devido a essa carga vai sendo menor conforme eu afasto. Só que, conforme eu vou aproximando da carga negativa aqui, essa intensidade vai aumentando, de forma que uma acaba compensando a outra, porque as duas são com o quadrado da distância. O que isso traduz para a gente? Qual que é a consequência disso? Se eu pegar uma partícula de prova e puser em qualquer lugar desse ponto aqui, independente da distância, ele vai estar submetido ao mesmo campo elétrico, ao mesmo módulo de campo elétrico. A direção e o sentido vai ser sempre esse, e em qualquer que seja aqui o ponto que eu escolha, ele estará submetido ao mesmo módulo de campo elétrico. Então, o campo elétrico pode ser dado por um sigma sobre 2ε0. Esse sigma é a nossa densidade superficial de carga. Basicamente está dizendo o seguinte: o quanto de carga que eu tenho nessa área toda aqui da placa e nessa área aqui, certo? Então ela é a nossa densidade superficial de carga. O E é o nosso campo elétrico e o ε0 é a permissividade elétrica. Ele traduz para a gente o quão fácil é esse campo elétrico passar por esse meio, porque aqui pode ser vácuo ou não, dependendo do meio, existe uma facilidade de passar esse campo elétrico. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro como que é o perfil dessas linhas de campo elétrico, como que é o comportamento vetorial desse campo elétrico numa esfera condutora, numa placa, ainda a diferença entre uma esfera condutora carregada e uma esfera isolante, certo? Obrigado, espero ter contribuído com vocês. Valeu, até a próxima.